E aí, pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir aqui com as questões a respeito de depreciação. Olha essa questão aqui de número 14, aplicada aqui em 2018 pela Fundação Carlos Chagas, né? Em 31, bom, primeira coisa, essa é uma dica que eu posso dar não só em relação às questões de contabilidade, como em qualquer questão de concurso. Primeira coisa, dá uma lida no que está sendo perguntado, né? Muitas vezes você consegue, em contabilidade é raro, mas em outras disciplinas, principalmente, você consegue muitas vezes responder as questões apenas lendo o que está sendo perguntado, efetivamente. Às vezes ele conta uma historinha longa antes de fazer o questionamento, você nem necessita dessa historinha. Então vamos dar uma olhada, né, no que ele pede, e de repente a gente pelo menos já ativa, né, a nossa cabeça, o nosso foco, o nosso objetivo em relação às informações que a gente precisa, tá ok? Então olha lá, sabendo que a empresa utiliza o método das cotas constantes para o cálculo da depreciação, qual que é o valor contábil apresentado pela companhia só concreto no valor patrimonial de 31 de dezembro de 2016. Então ele quer o valor contábil, né? Então destaca aqui, ele quer o valor contábil em 31 de dezembro de 2016, tá? Então vamos lá, em 31 de dezembro de 14, ou seja, 2 anos antes, né, a companhia Só Concreto adquiriu um equipamento por R$ 1.300.000 à vista. Aí, na data da aquisição, a empresa estimou aqui a vida útil econômica em 10 anos de valor residual esperado de R$ 300.000. Aí, um ano depois disso, em 1 de 1 de 2016, houve a reavaliação da vida útil econômica remanescente. Então não era de 9 mais anos e passou a ser 8 anos, né? Então 10 anos depois de um ano seria de 9 anos, ele reavaliou para 8 anos e o valor residual diminuiu para 200 mil. Então a gente viu que nessas questões onde há reavaliação, a gente vai fazer a resolução em duas etapas. Antes da reavaliação, a gente vai calcular a depreciação. A depreciação anual vai ser então o custo de R$ 1.300.000 menos a vida útil, que ele disse, de R$ 300.000, dividido aí por 10 anos. 10 anos. Então, 1 milhão dividido por 10, a depreciação aí é de R$ 100.000. Portanto, o valor contábil aqui na data da reavaliação, ou seja, em 31, né, de dezembro de 2015, a mesma coisa, você pensar 31 de dezembro de 2015 ou 1 de janeiro de 2016, o valor contábil desse item vai ser o seu custo de aquisição, R$ 1.300.000, menos a depreciação acumulada aí referente a um ano de utilização, ou seja, R$ 100.000. Com isso, o valor contábil desse item, é R$ 1.200.000. Então agora a gente vai fazer, após a reavaliação, né, um novo cálculo para a depreciação anual. Então a depreciação anual vai ser o valor contábil atual, 1.200, menos o novo valor residual, que ele disse de R$ 200.000, R$ 200.000 dividido pela nova vida útil aqui de 8 anos. 8 anos. Isso aqui dá o quê? 1 milhão dividido por 8 dá 125, né? 125 mil reais. 125 mil reais. Bom, com isso, né, se eu for calcular aqui ao lado o valor contábil desse item apresentado em 31 de dezembro de 2016, ou seja, um ano após a reavaliação, eu tenho então o custo desse equipamento, 1.300, está lá no meu ativo não circulante imobilizado, eu tenho aqui uma depreciação acumulada igual a R$ 100.000 mais 125, dá R$ 225.000. Com isso, o valor contábil é de R$ 1.075.000. R$ 1.075.000, alternativa C. As questões se repetem muito, né? Mais um aplicado em 2018 pela FCC, né? Vamos ver o que ele quer. O valor contábil da máquina evidenciado no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 17. Então atenção aqui a essa data, né? 31 de dezembro de 17, esse é o nosso foco. Calcular o valor contábil dessa máquina aí. Né? Ele fala aqui do método das cotas constantes para o cálculo das despesas de depreciação. Então tá bom, vamos lá. Companhia Garante Tudo adquiriu em 31 de dezembro de 15 uma máquina por 1.800 à vista. Na data dessa aquisição, a vida útil econômica era de 20 anos e o valor residual de 120.
Aí, em 1 de janeiro de 2017, ou seja, um ano depois, ele reavaliou sua vida útil remanescente para 15 anos e um novo valor residual de 66 mil. Então, a mesma coisa, né? Questão idêntica, né? Vamos lá, então, antes da reavaliação, a depreciação anual. A depreciação anual vai ser 1.800, que é o custo de aquisição, menos o valor residual que ele disse ali de 120 mil reais, dividido isso aí por 20 anos. 20 anos. Então dá 1.680, é isso? 1.680 dividido por 20. 1.680 dividido por 20. Dividido por 20, então dá 84 mil reais. Essa aqui é a despesa de depreciação no primeiro ano de utilização, ou seja, débito em despesa de depreciação e crédito de depreciação acumulado. Com isso, né, esse item estará apresentado no balanço patrimonial ao seu custo de 1.800 menos uma depreciação acumulada de 84 mil reais. Com isso, o seu valor contábil vai ser de 1.716. 1.716. Então, esse valor contábil, né, ocorre aqui, como a aquisição foi em 31 de dezembro de 15. Esse valor contábil aqui estará evidenciado em 31 de dezembro de 2016, beleza? Bom, aí um dia depois houve a reavaliação. Então, a gente vai fazer aqui o cálculo da depreciação após a reavaliação, a nova depreciação anual. Então, a nova depreciação anual será agora o valor contábil atual, R$ 1.716.000 menos R$ 66.000 de valor residual, e a vida útil restante ele falou que é de 15 anos. Então vamos dar uma olhada, né, nessa nova depreciação anual. 716 menos 66 dá 1.650, dividido por 15 dá 110. 110 mil reais. Com isso, o valor contábil aqui depois de um ano, né? O valor contábil depois de um ano vai estar, então, esse item ao custo de 1.800 menos a depreciação acumulada de 84 mais 110, 194 mil reais. 194 mil reais. Com isso, a gente tem aqui um valor contábil de 1.606. Então, isso aqui em 31 de dezembro de 2017. Perfeito? Acompanha aqui que 194 nada mais é então, do que a depreciação que já havia sido lançada, mais a depreciação do próprio ano em análise, ok? Bom, com isso, então, alternativa B. Alternativa B. Mais uma questão agora de 2017. Vamos ver o que ele quer, o valor contábil do que deveria ser evidenciado em 31 de dezembro de 2016 para esse equipamento. Então, vamos lá. Em 2 de janeiro de 2013, uma empresa adquiriu um equipamento de produção pelo valor de 30 milhões de reais e efetuou o pagamento à vista. A vida útil definida pela empresa para o equipamento foi de 12 anos e a vida útil para fins fiscais é de 10 anos. Bom, lembra que eu falei que pouco importa qual que é essa vida útil para fins fiscais, isso aqui interessaria apenas para o cálculo do lucro real. Nunca vi isso aqui cair em provas de contabilidade, nem para a área de contador, para você fazer o ajuste da depreciação econômica em relação à depreciação fiscal, para fazer as adições ou exclusões, ou seja, os ajustes lá no lucro de apuração do lucro real. Nunca vi isso cair, então esquece. Em contabilidade a gente usa a vida útil econômica, aquela definida pela própria entidade. Então pouco importa qual que é a vida útil do fabricante, a vida útil para fins fiscais, a gente vai utilizar a vida útil econômica, ou seja, 12 anos. Isso aqui é típico da FCC, dar esse dado inútil para a gente, tá? A despesa de depreciação é calculada em função do tempo decorrido e no início do prazo de utilização, a empresa estimou esse valor residual em 3 milhões de reais. Então a gente já tem aqui as variáveis, né? Temos a vida útil, temos o valor residual e temos o custo de aquisição.
Bom, no início de 16, lembrando que essa aquisição foi no início de 13, né? Então, no início de 16, ou seja, janeiro de 16, foi identificado que o valor residual no final da vida útil, originalmente estimado pela empresa, foi reduzido para 2.550, em decorrência de mudanças no mercado secundário para esse tipo de equipamento. Então, veja que aqui só houve a alteração do valor residual. Da mesma forma, a gente vai dividir essa resolução, então, em antes e depois da reavaliação. Então, antes, a depreciação anual é de 30 milhões, que é o custo de aquisição, menos o valor residual, 3 milhões, dividido pela vida útil econômica. Econômica, aquela definida pela própria empresa. Então, dá 27 dividido por 12. 27 dividido por 12, a gente chega em 2.250.000 reais, tá ok? Bom, com isso temos então um custo de aquisição de 30 milhões, menos uma depreciação acumulada de 2.250.000 reais. Com isso, o valor contábil do equipamento é de... desculpa, né? 2.250 não, né? A reavaliação foi só depois de 3 anos, é isso? A aquisição ocorreu aqui em 2013, janeiro de 2013, e a reavaliação ocorreu aqui em janeiro de 2016. Portanto, 13, 14 e 15, né? São 3 anos. Então, a depreciação acumulada aqui vai ser de 3 anos vezes a depreciação anual, 2.250. 2.250. Então, isso aqui dá 6.750. 6.750.000 reais. Sempre tenha cuidado com as datas aqui. Bom, com isso, então, temos um valor contábil de 23.250, né? Na data da reavaliação, ou seja, início de 16, ou seja, janeiro de 16. Bom, agora vamos fazer aqui a nova depreciação após a reavaliação. A depreciação anual vai ser o valor contábil atual, 23.250, menos o novo valor residual, 2.550, dividido pela vida útil. Veja que se ele não falou nada da vida útil, continua a vida útil, então sendo de 12 anos originalmente. Como se passaram aqui já 3 anos, temos ainda 9 anos, né? Temos ainda 9 anos de vida útil. A vida útil, então, continuou sendo 12 anos, né? Só que a gente tem que retirar os 3 anos que já foram depreciados. Então, restam 9 anos. Com isso, a gente chega aqui numa despesa anual após essa revisão do valor residual de 2.300.000 reais. Bom, então, o valor contábil desse item, depois de um ano, né? Ou seja, aqui em 31 de dezembro de 2016, vai ser o custo de aquisição de 30 milhões, menos a depreciação acumulada, que é a depreciação que já estava registrada nessa conta, ou seja, 6.750, mais 2.300, ou seja, chegamos aqui em 9.050.000 reais. Com isso, o valor contábil desse equipamento é de 20.950.000 reais. 20.950.000 reais, alternativa D. As questões repetem demais. Olha, vamos aí pegar uma questão de outra banca agora, da banca FGV, né? Vamos ver o que ele quer, considerando os fatos acima que a empresa utiliza o critério do período de tempo para estimar a vida útil de seus imobilizados. Qual que é a data inicial e a data final em que a empresa depreciou esse ativo? Então, ele quer a data de início de depreciação e a data final. Lembra, a data de início? Data de início, como regra, é aquela data em que aquele ativo está disponível para uso, independente se ele já está em uso, disponível para uso na forma pretendida pela administração. E quando que é a data final? A data final da depreciação, temos duas hipóteses. A primeira é quando ele é classificado como um ativo não circulante mantido para a venda, ou seja, esse é um tópico de contabilidade avançada visto lá no pronunciamento técnico CPC 31, mas o que é basicamente? É quando a entidade se propõe a vender esse item, né? Ela coloca esse item à venda.
ela já iniciou um programa para localizar um comprador, ela colocou esse item por um valor de venda condizente com o valor de mercado, o valor justo daquele item, tá ok? Então, esse item ele passa a ser classificado como um ativo não circulante mantido para a venda. A entidade espera vender esse item nos próximos 12 meses, por isso que ele é reclassificado para o ativo circulante. Então, ou a depreciação cessa quando esse ativo é classificado como ativo não circulante mantido para a venda, ou ainda quando esse item é baixado, né? Tem baixado, por exemplo, pode ser em decorrência de uma venda, pode ser em decorrência daquele item não gerar mais benefícios econômicos futuros para a entidade. Então, essas datas o que ocorre primeiro, quando eu classifico ele como mantido para a venda ou quando eu baixo esse item, tá ok? Então vamos buscar aí essas datas, A questão aí caiu na prova de contador, contador da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 2014, né, a cargo de contador. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Companhia Lentidão adquiriu uma máquina para a fabricação de meias, para vender junto com os tênis que a empresa já vende. Né? Então vai fabricar meia e vai vender com os tênis, beleza. Bom, essa máquina foi entregue na sede no dia 5/5. No dia 12/5, a máquina foi instalada e ficou pronta para ser utilizada. Né? Então, olha só. Dia 12, que provavelmente é a data de início, se não tiver nenhuma informação adicional. Né? Pouco importa quando foi entregue, né? Lembra que a gente está procurando aquela data em que a máquina está disponível para uso. Então, no dia 12, a máquina foi instalada, ou seja, em tese, que ela está disponível para uso. Olha lá, ficou pronta para ser utilizada. Como demorou para chegar a matéria-prima, a máquina só foi utilizada pela primeira vez em 20/5/1. Pouco importa, né, quando eu efetivamente iniciei a utilização. O que importa é quando ela estava disponível para uso. Então, aqui em tese, a gente vai iniciar aqui no dia 12. Bom, a produção na capacidade máxima só ocorreu no dia 1/6, as vendas ficaram acima do esperado, então a administração da empresa, no dia 14/7, decidiu terceirizar a produção e desativar a máquina. Então aqui em tese, né? Essa seria a data de cessação da depreciação. Bom, ele fala que a produção do último lote de meias ocorreu em 30/7, ou seja, ainda não desativou aqui, né? Então não desativou ainda, se ele produziu até 30/7. Porém, a máquina permaneceu instalada para atender pedidos adicionais até o dia 15/8. Então, continua em utilização até 15/8, né? Quando a administração decidiu que o melhor negócio, olha aqui, seria vender a máquina, ou seja, passou a ser um ativo não circulante mantido para venda. Essa classificação está prevista lá no CPC 31, tá ok? Então, a gente viu que essa era uma data de cessação da depreciação. A máquina permaneceu na empresa até o dia 20/11, quando finalmente foi vendida e a propriedade foi repassada. Então ela foi vendida em 20/11, a gente viu que o que ocorre primeiro, né? 15/8 aqui, a data da classificação de ativo não circulante mantido para venda, então é o que ocorreu primeiro. A gente vai cessar essa depreciação em 15/8. Então temos aqui 12/5 de início e 15/8 para cessação. Então 12/5, 15/8, alternativa C. Alternativa C. Questão 18. Uma máquina tem um custo de aquisição de R$200.000, um valor residual de 15.000 e vida útil de 5 anos. Ao final do terceiro ano, o saldo de depreciação acumulada, considerando o método linear e o meta-somas do dígito. Eu coloquei essa questão que é um pouquinho mais antiga, só por causa da meta-somas dos dígitos, né? Ou chamado aqui do método Cole, né? Em cotas decrescentes. Então veja que o método do Cole, lembra que ele pode ser em cota crescente, geralmente em cota decrescente. Então, só para a gente treinar o tal do método Cole. Primeiro, vamos fazer no método das cotas constantes, que é mais tranquilo de fazer, né? Então, cotas constantes. Cotas constantes é aquele cálculo que a gente já está cansado de fazer, né? Então, a depreciação anual desse item vai ser o seu custo, 200.000, menos o valor residual, que ele disse de 15.000, dividido aí pela vida útil de 5 anos. 5 anos. Então, dá 185 dividido por 5, dá R$37.000. Veja que ele está querendo o quê? O saldo da conta depreciação acumulada, né, ao final do terceiro ano. Portanto, né, a depreciação acumulada terá recebido já 3 anos de apropriação de despesa de depreciação. Então, 3 anos vezes R$37.000, isso aqui dá
111 mil reais. 111 mil reais, né? Com isso aqui a gente já mata 3 alternativas. Vamos fazer agora pelo método Cole. Lembrando que a gente vai fazer pelo método Cole, pelas cotas decrescentes. O método Cole é aquele cara muito louco que falou que o denominador da equação é a soma, né? Então o denominador da equação vai ser a soma dos dígitos que formam lá a sua vida útil, ou seja, 1 mais 2 até a vida útil desse item. Então, aqui mais 5. Se fosse 7, a gente ia somar até 7. Se fosse 10, a gente ia somar até 10, assim por diante. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 dá 15. Então, esse é o denominador da nossa equação. Então, a depreciação referente ao primeiro ano, pelo método das cotas decrescentes, vai ser de 5, 15, né? 5 que é vida útil, dividido por 15, que é o nosso denominador, vezes o valor depreciável. O valor depreciável aqui é 185 mil reais, 200 mil reais de custo menos 15 reais. Né? Ok? Não vou nem fazer essa conta, porque 1/3 disso não deve dar algo muito fácil de calcular, né? 1/3 de 185 vai dar o quê? 101.667, vai, aqui até dá para calcular. Não vou nem calcular, eu vou deixar em aberto. A depreciação aqui do segundo ano vai ser 4/15, então veja que é decrescente, vai diminuindo, vezes 185. E a depreciação referente ao terceiro ano vai ser aqui 3/15 vezes 185. Como ele está criando a depreciação acumulada, veja que eu nem preciso calcular o valor exato aqui de todas essas depreciações. O que interessa é que a depreciação acumulada vai receber tudo isso. Então vai receber aqui 5/15 mais 4/15 mais 3/15. Quanto que dá isso aqui? Dá 12/15, né? Fica uma conta mais fácil aqui, 12/15, ou seja, 4/5, né? 4/5 de 185. 4/5 de 185. A gente chega então na depreciação acumulada referente aos 3 anos. 4/5 de 185 é uma conta mais fácil, da 148. 148 mil reais, então a alternativa B é o nosso gabarito. Então esse é o método Cole, lembrando que esse método Cole foi pelas cotas decrescentes, que é o mais usual, mas existe também o método Cole pelas cotas crescentes, que seria o quê? No primeiro ano a gente calcularia 1/15 de 185, no segundo 2/15, no terceiro 3/15 e assim por diante, ok? Maravilha, vamos continuar aqui, né? Vamos continuar com as nossas questões. Questão 19. Uma indústria adquiriu uma máquina injetora de plástico a ser utilizada no processo produtivo. A compra ocorreu no dia 10 de fevereiro de 2013 e o valor é de 200 mil reais. Essa máquina foi instalada e teve início suas operações no dia 1 de junho do mesmo ano. Então é a partir daqui que eu vou depreciar esse cara, né? A partir do momento que ele está disponível para uso. Veja que ela foi instalada aqui, então em tese está disponível para o uso aqui apenas em 1 de junho. Bom, ao final de 13, a entidade registrou na sua DRE uma despesa com depreciação no valor de quanto? Então vamos lá, eu vou calcular aqui só para variar um pouco a depreciação mensal agora. Por que mensal? Porque como é 1 de junho, vai dar aqui 7 meses, né? Se eu quisesse calcular a depreciação anual, eu teria que ter só o cuidado, né, de mensalizar isso aí depois. Ou seja, se eu calcular a depreciação anual, por exemplo, eu chego em 12 mil reais. Cuidado para não assinalar 12 mil reais, porque ela foi utilizada apenas durante 7 meses, então seria 7 mil reais, tá ligado? Ou seja, 7 meses num total de 12 meses. Como aqui são 7 meses, para a gente variar um pouco nessas resoluções, eu vou fazer aqui uma depreciação agora mensal, né? Mensal. Então, a depreciação mensal é o valor aqui de custo, 200 mil reais. Ele falou de valor residual? Não falou, né? Ele não falou de valor residual, então vou considerar zero o valor residual. E a vida útil, ele falou? Ele não falou de vida útil. E agora, eu sento e choro? Eu sento e choro, né? Não falou nenhuma vida útil. Então, olha só. Exatamente por isso que eu coloquei essa questão, para preparar vocês, de repente, para alguma prova que não fala absolutamente nada a respeito da vida útil.
eu não vou sentar e vou chorar, eu vou tentar acertar essa questão, não vou depender de recursos. Então, o que eu vou fazer nessa questão? Eu vou utilizar aquela vida útil definida para fins fiscais. Lembra aquela instrução normativa que a gente viu? Qual que era a regra geral de vida útil? Então, né, para efeitos de prova, para efeitos de prova, porque aquela instrução normativa da Receita Federal existem trocentos itens, com cada um com as suas vidas úteis respectivas. Mas, regra geral, a gente utiliza uma vida útil de 10 anos. Então, máquinas, equipamentos, temos lá 10 anos. Lembra que eu tinha uma tabelinha que eu fiz. Eu coloquei que veículos são 5 anos e edifícios, edificações, 25 anos. Então, aqui é a regra geral. Ele falou que adquiriu uma máquina injetora. Uma máquina, então, regra geral, a vida útil definida pela legislação fiscal é de 10 anos. Então, vou utilizar aqui 10 anos, É o único jeito que eu tenho de responder uma questão dessa. Se ele não me deu vida útil, eu preciso achar. Então, 10 anos vezes 12 meses, 12 meses por ano, afinal, eu estou querendo a depreciação mensal. Então, 200 mil aí dividido por 120, 200 mil dividido por 120 dá 1.666,67, ok? Que seria até mais fácil calcular a depreciação anual, pelo jeito, Porque ficou aqui uma conta um pouco torta aqui. Depreciação anual que seria de 20 mil reais, 20 mil reais, ou seja, 200 mil dividido por 10 anos. Bom, com isso, só para a gente verificar como seria o lançamento dessa despesa mensal de depreciação. Despesa com depreciação a débito, o valor é de 1.666,67, diminuindo o resultado da entidade, e um crédito em depreciação acumulada. Então a entidade vai fazer esse lançamento ao longo do exercício em análise, Isso aqui diminuindo, retificando o ativo não circulante, tá ok? Bom, então ela passou a ser utilizada aqui em 1 de junho, então 30 de junho vai fazer um lançamento desse, depois 31 de julho e assim por diante. O que importa é que a despesa total, que é o foco da questão, a despesa total com depreciação será de 7 meses vezes 1.666,67. Isso aqui dá 11.666,67. 11.666,67. Ok, pessoal? Cuidado com essa alternativa B. Eu não fiz a conta, mas de cabeça aqui, 12 vezes isso aqui provavelmente deve dar 18 mil aí. Então, muitos alunos provavelmente assinalam a alternativa B sem perceber, que essa máquina entrou em operação apenas 1 de junho. Então, deixa eu só fazer o cálculo aqui para a gente verificar se é isso mesmo. 1.666,67 aí, vezes 12. Aliás, vezes 12 não, vezes 11, Aqui seria vezes 11. Então, aqui seria 11 meses. 11 meses. 11 meses, por quê? O aluno que achou que tem que iniciar a depreciação aqui a partir do momento da compra. Não, a gente viu que não é a partir do momento da compra que a gente vai iniciar a depreciação. Então, 11 meses vezes 1.666,67 daria 18 mil, o aluno erraria a questão. Não, a gente inicia a depreciação a partir do momento que ele está disponível para uso na forma pretendida pela administração. Então, cuidado com aquela alternativa B, hein? Aqui, a correta é a alternativa E. Questão 20. Questão 20, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar a questão 20, até rimou, para o próximo bloco. Eu quero brincar mais um pouco com cuidado aqui com essa questão 20, que trata de uma nova forma, pelo que eu estou vendo ali, estou vendo aqui uma nova forma de cálculo de depreciação, ou seja, não é pelo tempo mais decorrido, ou seja, o tempo decorrido, a gente fala de cotas constantes, em função da vida útil daquela máquina, em função de um tempo, por exemplo, 8 anos, 7 anos, 5 anos. Pelo que eu estou vendo aqui, a questão 20 é em função de horas de produção. Lembra? Então pode ser depreciação em função de unidades produzidas, em horas de produção, em quilômetros rodados e assim por diante. Quem define esse padrão de consumo é a própria entidade, Ou seja, um método de depreciação tem que refletir esse padrão de consumo, ok? E a gente viu também que esse método de depreciação vai sendo revisado anualmente. Vou finalizar esse bloco e a gente volta no próximo bloco para finalizar esses conceitos de depreciação, tá ok?
Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Clique like.